Já pude assistir a nova obra, POV, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. POV Presença Oculta conta a história de dois policiais que se metem em um bairro meio esquecido, onde somente pessoas mais, diria eu, marginalizadas vivem. Essas pessoas, no entanto, têm algo estranho ligado a elas, o que faz esses policiais investigarem cada vez mais. E afinal de contas, será que eles viverão e passarão por todas as coisas sobrenaturais que essas pessoas andam fazendo, como cultos satânicos, coisas desse tipo, ou será que não? Bom, eu vou fazer aqui um breves comentários sobre POV, Presença Oculta. Eu já posso dizer logo de cara que não, eu não gostei da obra, eu não gostei do filme em diversas instâncias. Primeiro, vamos analisar resumidamente esse roteiro aqui que eu falei pra você, né? Essa sinopse. Vamos por partes, né? Eu quero dar início logo de cara assim. Temos essas figuras dos dois policiais, esses dois policiais que às vezes seguem a lei, às vezes são frouxos conforme a narrativa vai andando, eles são falhos, os atores conseguem portar eles muito bem dessa forma. Eu não diria que são dois atores ruins, apesar de ser iniciantes, é nítido que são atores não tão experientes assim, diversos, inclusive, que fazem parte do longa, figurantes, etc., coadjuvantes, eles são atores iniciais. É um longa dirigido com essa proposta, né, pelo Peter Christen, alguma coisa assim é o nome do diretor. Ele é um filme que possui essa proposta mais amadora, ele é em found footage, o que traz esse aspecto já meio amador, meio de início de cinema. É algo bem interessante, mas é algo bem interessante quando bem tratado, o que não é muito o caso de Pop. Retomando aqui o que eu estava comentando, vamos partir de princípio dessa sinopse. Essa sinopse basicamente descreve esses policiais falhos, mas mostra que, ao final, mesmo errando, eles sempre acabam acertando. Acertando, estando no lado positivo do mundo, enfim, eles são os heróis. São eles que nós acompanhamos aqui em POV. Esses heróis que estão contra essas pessoas marginalizadas, que são enfrentadas pelo longa como pessoas horríveis. As pessoas em situações de rua em POV são pessoas horríveis, são pessoas que estão à margem da lei e que, por estarem nessa situação social, já têm argumentos contra as próprias. Ou seja, o longa quase basicamente fala que essas pessoas marginalizadas todas estão ligadas com Satanás e, enfim, extremamente moralista, POV, e cai nesse aspecto do conservadorismo. Não, nem diria conservadorismo, afinal, muitos conservadores não chegam, né, nessa de marginalizar outros indivíduos. É algo extremista, quase, que POV retrata aqui, né? Os personagens bonzinhos são os policiais, são essas pessoas de bem que se mostram os policiais, mesmo cometendo diversos erros ao redor dessa trama, mesmo sendo falhos, eles são os heróis, e aqui todo o restante desse elenco é visto como marginalizado, é visto como banalizado, enfim, praticam maldades intermináveis com aqui nossos heróis, esses dois detentores da lei que se mostram os protagonistas. Então já começa de fato bem falho, POV. POV é extremamente moralista, mas em um nível exacerbado, até eu diria. Claro, se a gente for observar na história do terror, grande parte das obras tem esse viés mais de moral mesmo, inclusive até mesmo o Exorcista, né, o grande clássico de terror, enfim, obras de horror tendem a evocar esse sentimento para falar de moral, a luta de bem contra o mal, enfim, terror em síntese é isso de certa forma. Mas POV aqui encara certos problemas, certas questões sociais de uma forma extremista através do seu roteiro e a forma como tudo é narrado. Afinal, estamos presos nesse formato found footage, acompanhamos esses policiais perambulando por aí, porque eu nem diria que eles de fato enfrentam coisas sobrenaturais, eu vou chegar nessa parte da crítica, mas enfim, eles perambulam por aí, vendo essas pessoas marginalizadas atacando eles com certos resquícios de sobrenaturalidade, e eles
ficam nessa base de poder, assim, com o público, eles que conduzem essa narrativa. As câmeras são aquelas câmeras que os policiais usam para se proteger, para proteger a vítima, sabe? Que ficam no corpo dos policiais. E são essas câmeras que são um ponto de vista ao redor do longa, da obra inteira para o espectador. Ou seja, somos reféns dessa visão idealizada dos policiais que falham, mas que são os corretos de toda essa narrativa. Como eu já citei, eles ficam perambulando por aí e ocasionalmente eles enfrentam coisas sobrenaturais, porque POV, na maior parte do tempo, claro, talvez pelo baixo orçamento, não posso dizer, ou talvez só por preguiça mesmo, por falta de engenhosidade cinematográfica, ele acaba por recair mais em um longa que dramatiza todo um contexto do que aterroriza. POV não se mostra como uma obra de horror, muito longe disso, ele não quer levar o seu terror a sério. Em POV, pode se esquecer dos monstros que ele supostamente deveria apresentar, até mesmo que o Bruxa de Blair, né, o grande clássico do found footage apresenta, coisas desse tipo. Pode esquecer aqui totalmente a nuance do horror. Aqui não é criado clima de tensão, coisa alguma, não tem nada disso, nem mesmo essa questão, esse artifício de se falar sobre o medo. Muito pelo contrário, POV tenta desmerecer isso ao máximo. Eu creio que esse longa é quase um escárnio com o próprio gênero de horror, de certa forma. POV não quer se atrelar a esse gênero de forma nenhuma. Só quer mostrar esses policiais como essa bondade inerente e dramatizar a história dos próprios, colocar uma série de arcos para esses personagens que são construídos minimamente por uma atuação iniciante, claro, bem, diria assim, de iniciante mesmo. São dois atores que aparentemente não fizeram tantos trabalhos assim, amadores de certa forma, mas que conseguem levar essa narrativa. Mas tem todo esse senso moral, tem todo esse senso detetivesco e bem maniqueísta, eu diria. A fotografia também se mostra refém do found footage. Found footage, apesar de ser esse gênero em que a prática do cinema mais marginalizado, um cinema que, coincidentemente, né, é colocado às margens cinematográficas também, assim como aqueles vilões do próprio longa são. Enfim, found footage tem toda essa questão com o amadorismo, o experimentalismo, são filmes de baixo orçamento geralmente, né, que não tendem a ter tantos incentivos e eles tentam inovar na câmera. Aqui em POV não tem inovação nenhuma, eu já digo isso. POV, ele se ameniza de qualquer inovação porque acompanhamos esses policiais andando por longos períodos somente com o drama da vida deles. Eles falando de situações hipotéticas do que está acontecendo com as vidas deles. Enfim, não temos aqui um clima de tensão, um clima de horror. Não, apenas o drama da vida real desses dois policiais conversando por intermináveis horas, mas nunca se aprofundando neles mesmos. Não, muito pelo contrário, sempre saindo da questão de quem eles são, indo para questões sociais, para falar da boa prática, o que é moral, o que fazer em certas situações, principalmente com pessoas marginalizadas, aqueles que se mostram os vilões, os antagonistas dessa narrativa. Enfim, POV é um moralismo, para mim, descarado em questão de filme de terror. Ou seja, para mim não funciona. POV é simplesmente um found footage que não aceita o seu próprio gênero, foge do terror mais do que o espectador foge da própria figura mais assustadora que aparece no final, aliás, muito mal feita, eu diria. Claro, com todo esse aspecto amador, mas é assim mal feita. Há outras formas de se induzir ao medo, ao horror, sem precisar recorrer a CGI e coisas desse tipo, como o final do longa, basicamente seus 10 últimos minutos se reafirmam em. Ao final, POV Presença Oculta se mostra como um filme que muito mais quer discutir moralidade, não discutir o fazer cinematográfico do horror, mas sim discutir o papel de heróis em filmes de terror, discutir o papel da polícia em sociedade, enfim, o drama social mais do que tudo. Independente de ser esquerda, de ser direita, o filme ele se estende no moralismo inescapável, inerente a essa trama que tem medo de dar medo no espectador, algo que eu acho incabível para um filme de horror, independente do que ele quer transmitir, ideias mais liberais, ideias mais de esquerda, anárquicas, enfim.
POV, antes de tudo, quer moralizar, quase catequizar o seu público para mostrar como os policiais são bonzinhos, como eles não têm falhas e quando falham não estão errados, que os marginalizados são pessoas horríveis, enfim. POV é esse tipo de filme que, em questão de forma, ele é nulo. Ele pega um conceito interessante do found footage e transforma simplesmente em uma babação de diálogo sem qualquer tipo de explicação, e além disso, em conteúdo em si, é só moralizante e não reafirmante de pensamento, coisas desse tipo, não em POV, não temos comunicação com o próprio cinema em si e nem com qualquer resquício social que se pode ter por ali. Não, POV, ele tá muito mais interessante colocar policiais como heróis nesse maniqueísmo barato que ele infelizmente faz. Então eu vou colocar aqui para POV Presença Oculta uma nota 1 de 10. Infelizmente eu não gostei. Assim, filmes de terror, principalmente found footage, eu tendo a gostar. Eu acho que é um gênero que as pessoas têm muito preconceito com. Found footage tem excelentes obras, tem vários filmes de found footage muito legais por aí. Enfim, eu realmente apoio muito esse gênero. Eu esperava que POV fosse um filmaço, mas sendo bem sincero, eu assisti o trailer antes de assistir a produção em si. E os melhores momentos, vou ser muito sincero aqui, são dispostos no trailer, né? Na montagem do trailer, eu acho que foi muito mais assertiva que o próprio longa em si. Um longa que passa cerca dos seus 70 minutos em 50 minutos de puro diálogo, puro babação de ovo e coisas desse tipo, pura catequização do espectador, algo que eu não gostei, eu não consegui gostar de POV, eu não consegui gostar desse moralismo barato que surge dele, e muito por conta dele não se apegar ao terror. Tudo bem se fosse moralista, se tivesse uma forma interessante e se tivesse a adequação ao horror, mas nem isso tem. Então acaba por ser baboseira por baboseira, o que eu não gostei de fato. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Olha, eu fiquei decepcionado, mas talvez você goste, quem sabe, né? E sempre é bom assistir um found footage e apoiar gente independente, concordando ou não com a pessoa. Vá lá, apoie o cinema independente. Esse filme claramente é feito de forma independente, enfim. Tente dar uma procurada, então. Mas curte aí o vídeo, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!